Olá você, sejam muito bem-vindos ao programa Show de Saúde. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos ajudar a fazer esse programa todas as terças-feiras. Hoje eu estou tendo o prazer de receber a doutora Juliana Carvalho, biomédica esteta, lá do Instituto Atuale, que eu vou apresentar para vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre microvasos, vamos falar sobre rejuvenescimento íntimo, capilar, toxinas botulínicas e preenchimento labial, entre outros assuntos. Tá? Então não saia daí, não perca esse programa que está repleto de informações. Eu, Barone Guerra e doutora Juliana Carvalho. Solta a vinheta. Agora sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde. Como eu disse para vocês, estou tendo o prazer de receber aqui a doutora Juliana Carvalho, biomédica esteta. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, fala um pouquinho para a gente. Aliás, se apresente ao público, né? Por favor. Sou a doutora Juliana Carvalho, biomédica esteta. Nós temos o Instituto Atuale, onde lá nós temos procedimento facial, corporal, capilar, pós-operatório. Então, é extremamente completo. Essa parte de harmonização facial que está em alta, também fazemos lá. Bacana. Vamos mostrar um pouquinho do Instituto. Coloca na tela o Instituto para a gente. Tá aí, Instituto Atuale. Bonito lá, hein, doutora? Lá é grande, né? Grande, bonito. Um espaço confortável. Eu tive o prazer de conhecer. A senhora trabalha com uma linha de produtos também, né? Trabalhamos com a linha de produtos desenvolvido por nós mesmos, tá? Essa linha é uma farmácia que manipula para nós, né? E são formulações que a gente vai construindo ao longo do tempo. Temos também hoje o fato da gente trabalhar bastante com tanto perda de peso quanto ao aumento de massa magra. A gente também está investindo em alimentos direcionados para isso. Hoje a gente já tem kombucha, que é muito bom para regulação do intestino, ajuda no sistema imunológico, auxilia em várias doenças. Nós temos barras de proteína com uma quantidade e um percentual alto de proteína, com 11 gramas de proteína, para quem está numa dieta mais restrita ou num ganho de massa. Então, uma taxa de proteína legal no momento em que você não consegue fazer uma alimentação. Então, ele acaba servindo como uma alimentação. E esses produtos, todos fabricados por vocês? A parte manipulada são nossas, que a farmácia desenvolve. Esses outros produtos, não. Esses outros produtos, a gente tem parceiros que são parceiros nossos, de renome, que a gente traz para dentro da clínica. Aí, então o Instituto Atuale é completo, gente. Vocês têm que conhecer. Então, você que está em casa, que quer fazer procedimento estético, quer conhecer um pouquinho mais do Instituto Atuale, vai ser colocado na tela aí o endereço do Instagram, o telefone, para você entrar em contato, para você estar lá agendando uma avaliação, né, doutora? Conhecendo a doutora pessoalmente e as profissionais que trabalham na clínica. O Instituto Atuale fica onde? Ele fica ali no Jardim Califórnia, na rua Trinidad Tobago, número 100. Lá nós temos, além de mim, mais uma outra biomédica e uma fisioterapeuta, além da nossa equipe da frente, né? Que recepciona todos os nossos pacientes. E uma xícara comestível, tá, gente? Ah, é verdade. Eu fui lá, tomei um café e comi a xícara. Eu acredito, eu comi a xícara. Nosso café especial é um diferencial para os nossos pacientes, que você toma o café e come a xícara depois, né? Tá vendo aí? Não vai perder esse café delicioso, né? Doutora, eu tenho algumas perguntas já. Hoje nós vamos falar sobre microvasos.
vamos falar um pouquinho de enjuvenescimento íntimo, falar um pouquinho da parte capilar, né? Toxinas botulínicas, que tá essa febre toda aí, e o preenchimento labial, que é outra febre, né? Outra Que febre. pegou. Então, já tem algumas perguntas que vieram de telespectadores aí de todo o Brasil. Lembrando você de casa que o programa Show de Saúde você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens, perguntas de outros estados. Fico muito feliz mesmo. Além do pessoal que nos acompanha aqui, o pessoal de outros estados também conhecendo os melhores profissionais que nós temos aqui na região Centro-Oeste. Tá? Doutora, vamos começar por microvasos? Vamos lá. Vamos? Então, a primeira pergunta, o que são microvasos? Microvasos, eles vão surgir por conta de uma falha, digamos assim, do retorno venoso. Então, quando eu tenho esse retorno venoso, o bombeamento ele acaba sendo danificado e sofre uma dilatação nesses vasos menores, que a gente diz. Isso faz com que eles apareçam na pele, né? Então, esteticamente falando, eles tornam mais... para muitas pessoas deixam de usar short, de usar vestido curto. Nós temos pacientes que chegam para a gente com uma quantidade tão grande que nem mais sandálias usam, só tênis e meia. Inclusive tem algumas imagens aí, coloca na tela para a gente, Baroninho, por favor, para o pessoal de casa entender, tá aí. Isso são microvasos. Isso são microvasos. A gente considera microvasos de 2 milímetros até 4 milímetros. Maiores do que isso, a gente já diz que são varizes e precisa de uma intervenção cirúrgica. Aí um vascular vai fazer. É lógico que por mais que sejam apenas microvasos, a análise clínica ela é fundamental. Essa imagem já é numa pele mais clara. Sim. Mas são microvasos. São microvasos. E você consegue visualizar que a gente tem microvasos nesta região de vários tamanhos. Quando a gente faz uma avaliação, eu tenho que levar em consideração se esse paciente só tem microvasos, se já existe varizes presentes, qual é a temperatura aqui da região, tá? Então, isso interfere bastante para que a gente, num diagnóstico onde a gente realmente vai tratar, ou vamos encaminhar para um vascular. Tem mais alguma imagem? Tem mais alguma não, velho? Então coloca mais... olha lá, tem mais imagens. Ali é um antes e depois. Ali é um antes e depois. As pessoas, assim, eles nos perguntam quanto tempo para mim ver um resultado, né? Isso vai variar muito da quantidade de vasos que o meu paciente tem, vai variar até a tonalidade de pele, porque peles mais escuras acabam nos dificultando a remover esses vasos, então é muito mais fácil visualizar em peles clarinhas, né? Outra coisa que nos dificulta... Pode voltar aqui, cara. Se eu tenho varizes também, porque querendo ou não, essas varizes acabam alimentando esses microvasos. Então, eu preciso avaliar se também, junto com esses microvasos, o meu paciente não tem nenhum outro problema circulatório. Tá. A senhora acabou respondendo a pergunta da Nayara, que é aqui do Centro-Norte, que ela perguntou o tempo da recuperação. Tempo de recuperação. Antigamente, as varizes eram feitas apenas por vasculares, né? Tanto varizes quanto microvasos, e o tempo de recuperação era demorado, porque precisava de pelo menos uma semana de repouso em casa. Hoje já mudou bastante, e o microvaso que a gente faz, o paciente ele pode sair de dentro da clínica e trabalhar normalmente. É lógico que quando a gente aplica, faz com que o paciente tenha dor, cansaço, uma sensação de perna pesada. Então, é interessante sim que ele fique de repouso, mas não por obrigação, mas por estado de saúde, um melhor conforto para o paciente. Ele volta para as atividades normalmente, a única coisa que ele deve se afastar é de atividade física
nas próximas 48 horas. Tá certo. Tá, a senhora respondeu a pergunta da Nayara, aqui do Centro-Norte. Obrigado, Nayara, por ter enviado a pergunta. E da Silvana Cordes, do Espraiado, aqui em Cuiabá, que fez a pergunta: o que são microvasos? Tá, muito obrigado pela participação de vocês. A Gisele Santos, ela é do Goiabeiras, aqui em Cuiabá. Ela faz a seguinte pergunta: o que os microvasos causam? Então, os microvasos, a gente primeiro diz a parte estética, né? Então, ela traz, em termos de estética, um desconforto para o paciente, uma vez que o paciente se sente mal em colocar roupas que mostrem a perna com essa quantidade significativa de microvasos, né? Além da estética, não está envolvido só a estética. Eu falo sempre para os meus pacientes que vai muito além da estética, porque diminui o cansaço nas pernas, diminui o inchaço, diminui a sensação muitas vezes de formigamento. Tem pacientes que relatam, aí a gente precisa avaliar se esses microvasos são fatores genéticos ou são fatores externos, por exemplo, os externos por excesso de peso. E se enquanto ele está em pé, tá desconforto, tem inchaço, deitou, sentou, melhorou, ou não, tá? Então, tudo isso acaba trazendo sérios problemas de saúde. E é lógico, uma dificuldade nesse processo vascular pode trazer outras doenças, né? Quando ele se agrava. Não microvasos por si só, mas muitos pacientes vão deixando isso agravar a ponto de ter varizes de grau 2, grau 3. Então, os microvasos eles evoluem para varizes. Não, a gente tem varizes que geram microvasos. É o contrário. Tá. É o contrário. Tá. Varizes acontece às vezes de você ter aquelas varizes internas, né, que a gente não consegue ver. O microvaso também é assim, não? Não, todos os microvasos eles são perceptíveis a olho nu. É lógico que a gente tem os microvasos que de 2 milímetros a gente consegue pegar, né, com agulha. E a gente tem aqueles microvasos que a gente chama parecido teia de aranha. É aqueles bem vermelhinho, espalhado. Esse, por mais que a gente utilize a agulha de insulina, a gente não consegue pegar. Então, para tratar este tipo de microvasos, é necessário fazer luz pulsada, que a gente passa a chamá-lo eles não mais de microvasos, e sim de telangiectasias, que a luz pulsada acaba removendo para nós. Tá. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui, Luziane Silva, de Lucas do Rio Verde, que eu acho que vem de encontro com a pergunta do Lindomar Gomes, de Santo André, São Paulo. Ela pergunta qual o produto que é injetado, e ele fala sobre a glicose. Tá. O produto que nós, biomédicos, trabalhamos é justamente com glicose. Nós temos a possibilidade de trabalhar com glicose a 50% ou glicose a 75%. A diferença é justamente a concentração. A glicose 75% é uma glicose hiperconcentrada, que eu, particularmente, só trabalho com glicose 75%. Tem profissionais que preferem de 50%. A glicose é considerada um agente esclerosante, que significa o quê? É uma substância que tem capacidade de romper o vaso. Alguns médicos, tá? Ou a maioria dos médicos, preferem polidocanol, que é uma outra substância esclerosante também, que também pode ser utilizada, que é a espuma que eles falam. Eu não trabalho com ela. Então, a glicose, aí vem sempre uma pergunta para nós. Tá, mas glicose não vai fazer com que eu desenvolva uma diabetes, por exemplo? Ou eu tenho diabetes, eu posso fazer microvasos com glicose? Sim, da seguinte forma. A glicose por si só, a gente pode trabalhar com ela em uma única sessão até 10 ml. Mais do que isso, não pode, porque pode causar alterações. Lembrando que
Pacientes que estão descompensados a sua glicose, então estão com diabetes, não estão fazendo uso de medicação, eu não sei qual é o índice de glicose que eu tenho, esses pacientes não são indicados. Então, a gente precisa ter uma segurança na hora de aplicar. Então, tem que ser um paciente que, mesmo que tenha diabetes, está compensada. E todos os artigos feitos dizem que até 10 ml de glicose injetado, mesmo que na corrente sanguínea, porque a gente pega microvasos, esses microvasos desembocam nos grandes vasos, não causa nenhuma alteração da glicose basal, ou seja, não vai ter aumento da glicemia. Tá aí, ó, importantíssimo nós sabermos disso, né? Porque quem tem diabetes tem que estar com ela controlada, tá? E informar o profissional, apesar que isso é feita uma avaliação, é feita uma entrevista. Na hora da anamnese a gente sempre questiona. Mas é importante essa informação. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui do Recife. O tratamento de microvasos, não é essa. As contraindicações, a senhora falou da diabetes, né? Ele pergunta justamente sobre as contraindicações. Seria só diabetes? Não. E uma outra pergunta já emendando nessa. A senhora disse que tem um percentual de 50% ou 75% da glicose. Isso afeta diretamente no efeito? Quanto mais um percentual mais alto, o efeito é mais rápido. A pele escura, a diferença da pele escura com a pele clara. Na pele escura pode se aplicar menos, porque aparece menos, na pele clara é mais. Tira essa dúvida para a gente. Então, na verdade, existem várias contraindicações, vou responder da contraindicação. Existem várias contraindicações em relação ao uso ou a tratar microvasos. Eu preciso avaliar se o paciente ele tem diabetes ou não, se ele tem pressão alta, se os níveis de colesterol, triglicerídeos estão ok, se não tem nenhuma disfunção renal, tá? Eu preciso avaliar se esse paciente ele não tem nenhuma doença cardiovascular, preciso avaliar se ele não tem mais nenhuma doença vascular, tá? Preciso saber se esse paciente ele tem problemas de coagulação, esse é um percentual que a gente precisa muito saber, tanto que uma das formas que a gente mais pergunta para o paciente é: quando você se corta, você sangra por muito tempo ou você já para? Isso para nós já demonstra o processo de coagulação, se ele está dentro da coagulação, né? Ou não, eu demoro muito tempo, eu sangro muito, então tem alguma coisa errada que provavelmente a gente indica para um médico para fazer uma verificação. Em relação a 50%, respondendo a outra pergunta, em relação a 50% ou 75%, ela é uma substância hipertônica. Então, quanto mais concentrada, maior é a probabilidade de romper este vaso. Mas mesmo que eu trabalhe com uma concentração de 75%, isso não quer dizer que eu vou romper totalmente o meu vaso. Por quê? Ele faz como se fosse um colabamento entre as paredes para que pare de passar sangue ali e ele rompe. Porém, mesmo usando a hiperconcentrada, que é de 75%, pode acontecer, né, de não romper totalmente. Por isso que a gente precisa de um número maior de aplicações para que a gente consiga, de fato, ter um resultado satisfatório. Em relação à pele clara ou pele escura, isso vai se comportar da mesma forma. A única coisa que a gente sabe que quanto mais melanina tem, ou seja, quanto mais escura é a pele, maior a probabilidade dela manchar. Mas isso não quer dizer que a pele clara não possa. E por que que eu mancho? E tem muitos pacientes que reclamam de manchas pós-microvasos, justamente porque o profissional não explica, que é o quê? Depois que eu faço microvasos e a gente rompe esses vasos, a hemoglobina ela é liberada e ela precisa ser degradada. E uma vez que ela é degradada em ferro, em hemosiderina, que são os componentes dela. Em especial a hemosiderina, ela tem cor acastanhada
que quando depositada na pele, é essa mancha que as pessoas veem após a aplicação de microvasos por conta da deposição de hemosiderina. Porém, a gente sempre fala para os nossos pacientes, vamos fazer todas as sessões. Se com você acontecer isso, a gente tem sim tratamento para que a gente possa degradar essa hemosiderina. Tá. Quanto tempo, doutora, para o paciente ter esse resultado? Vai depender da quantidade de vasos que ele tem, mas em torno aí, uma pessoa que tem poucos vasos, em torno aí de 4, 5 sessões, tá? No mínimo. A sessão ela é semanal? A sessão depende. Para que eu possa fazer na mesma região, pelo processo inflamatório, a gente só pode fazer novamente a cada 15 dias, tá? Então, assim, eu posso fazer na mesma região daqui 15 dias, mas aquele paciente que ele tem bastante microvaso, a gente acaba fazendo na outra região. Por exemplo, a gente faz na frente, perna de frente, depois põe de costa, faz atrás. Daqui uma semana novamente já deu um intervalo. Vai revezando. Vai revezando. Mas então o tratamento em si ele começa a dar resultado mais ou menos com um mês. Um mês e meio, um mês. Mais ou menos isso. Que é para dar o tempo. O tempo de cicatrização e o processo inflamatório. Tá. Doutora, no caso do microvaso, no caso do microvaso, existe hoje uma procura masculina e feminina ou é mais feminina? Não, por incrível que pareça, inclusive na clínica, a gente hoje, eu não vou te dizer que tem 50-50, porque não é verdade, mas eu te digo que hoje, em termos de paciente, para tratamentos em gerais, não só microvasos, hoje a gente tem aí em torno de 60% de mulheres dentro da clínica, 40% de homens. Que bom saber, né? Porque a procura está muito grande, não só de microvaso. A gente teve laser na clínica anteontem. Tem muitos homens fazendo depilação a laser. Tem muitos homens procurando toxina botulínica, preenchedores. Eu estou com, acho que 4 pacientes ativos, homens, fazendo microvasos. Porque existe um paradigma tão grande disso, né? Porque o homem sempre... O homem antigamente... Ele era relaxado, né? O homem hoje está... Vamos falar o português, claro, era relaxado. Hoje não, hoje os homens estão se preocupando também. E existiu um tabu muito grande, né? Também, porque quando o homem começou a se procurar, a se olhar, a melhorar algo que incomoda, buscar sua autoestima, aqueles que faziam isso, tanto que teve nomes para isso, né? Eram considerados os metrosexuais. Metrosexuais. Né? Era uma exceção, né? E hoje a gente percebe que não mais. Hoje, assim como as mulheres, os homens também querem buscar uma autoestima, uma autoconfiança, saúde, estar bem consigo mesmo, né? Então, parou muito isso. Hoje tem homens que fazem preenchimento labial. Já fiz preenchimento labial em vários homens. Então, é o que eu falei. A parte de harmonização facial, hoje o homem faz pau a pau com mulher. Microvasos é algo que causa dor, cansaço, inchaço. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, né? Ou ficam sentadas o dia inteiro. É lógico que vai romper vasos. Então, a gente está falando não só da parte estética, mas também a parte de saúde. Sim, e os microvasos, eles acontecem dentro de um percentual mais nas pernas, né? 80% é pernas, não? É mais nas pernas. Aqueles vasos que a gente vê face, porque existe, que são chamados de telangiectasias, que é aquelas pessoas que têm um monte de vasinhos fininho e vermelhinho. Esse não pode ser tratado da mesma forma que a gente trata os microvasos da perna. Esse só com laser, luz pulsada, para que a gente possa remover. Normalmente essas pessoas que têm esses vasos mais no rosto,
são pessoas que têm, inclusive, aquele problema de rosáceas, né? São E muito comuns em muito pessoas que comum. têm rosácea. Exatamente. E hoje, até então, rosácea era algo que também ninguém entendia, porque a pessoa, eu tenho rosácea, inclusive, a pessoa é mais vermelha, né? Ela fica mais vermelha com maior quantidade. Não é qualquer tratamento que pode trabalhar em pacientes com rosácea, porque a pele é uma pele mais sensível. A luz pulsada também vai trabalhar rosácea, então acaba que a gente trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, tá aí. Muito bem explicado, muito bem colocado. Falamos aí bastante sobre microvasos. Tem muito assunto. A gente pode ficar um programa inteiro falando de microvasos aqui que não vai acabar. Vão chegando mensagens, estão chegando mensagens. Aliás, quero agradecer demais a você, meu telespectador, que participa aí com a gente do programa, nos ajuda a fazer o programa. O telefone está na tela, que é o 98118-5862. E a você, nossos apoiadores, patrocinadores e amigos que estão com a gente aí, mantendo o programa. Esse programa só vai ao ar por você, telespectador, por você, patrocinador, que nos ajuda aí a fazer o programa, tá? Doutor, a gente vai para um breve intervalo comercial. Não saia daí, você continue assistindo. Quem perdeu o início do programa, gente, entra nas nossas redes sociais, vai estar completinho lá para vocês assistirem depois, tá bom? E agora eu gostaria de chamar o doutor Rosário. Doutor Rosário, ele vai falar um pouquinho da relação, é isso mesmo, tá? Da relação da boca com a postura. Tá certo? Coloca na tela. Seja bem-vindo, doutor. Olá, eu sou José Alexandre Borges de Figueiredo Júnior, sou médico neurologista e neste vídeo vamos conversar um pouco sobre a insônia. É uma queixa bastante frequente no nosso consultório. Geralmente o paciente vem se queixando de que não consegue dormir. E geralmente a insônia, ela pode ser no início, uma dificuldade de iniciar o sono, no início do sono. Pode ser uma insônia durante o sono, o paciente muitas vezes desperta várias vezes durante a noite. Ou até mesmo uma insônia terminal, o paciente ele acorda geralmente antes do horário previsto para acordar. Geralmente a insônia ela é uma condição clínica muito importante, porque ela cursa com várias situações, vamos dizer assim, em associação. O paciente que tem insônia geralmente tem desatenção, sofre muitas vezes de alterações de humor, isso pode alterar a pressão, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, como infarto ou AVC. Então, dormir bem é muito importante. E geralmente é recomendado que viemos a dormir em torno de 6 a 8 horas por noite. Essa é a quantidade de horas normais para o sono na maioria das pessoas. A insônia, quando instalada, a maior parte das situações de insônia estão relacionadas a transtornos de humor, principalmente a ansiedade. Então é muito importante que os pacientes que sofram de insônia sejam avaliados por um médico que entende do tratamento de insônia e que não se automediquem com medicamentos que são indutores de sono. Muitas vezes que um remédio que um colega ou um vizinho ou algum outro parente utilizou, porque isso pode gerar problemas de efeitos colaterais para aquele paciente. Então essa é a dica de hoje. Até a próxima dica. I'm not going out.
Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Show de Saúde. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos aqui hoje com a doutora Juliana Carvalho, biomédica esteta do Instituto Atuale, tirando várias dúvidas. Quem perdeu o primeiro bloco, lembrando que você pode estar assistindo pelas redes sociais na íntegra, tá? E agradecer ao doutor Rosário, lá do Instituto Machado, muito obrigado, que falou aí sobre a relação da boca com a postura. Interessante, né, gente? A gente nem imagina essas coisas. Muito obrigado, doutor Rosário. Doutora, de volta agora para o programa. Vamos falar um pouquinho do rejuvenescimento íntimo. Vamos? Primeira pergunta é da Viviane Paranhos. Ela é de Varginha, Minas Gerais. Ela gostaria que a senhora explicasse o que é o rejuvenescimento íntimo. Rejuvenescimento íntimo, todos sabem que conforme a gente vai envelhecendo, a pele envelhece, a gente vai perdendo estrutura, vai modificando coloração, não é mais da mesma forma. Quando a gente envolve o rejuvenescimento íntimo, nós temos um protocolo exclusivo na clínica que ele envolve vários fatores. Quais são? Trabalhar cor, tá? A gente já sabe, por si só, que é uma região mais escurecida, que isso pode incomodar muitas pessoas a ponto de deixar de usar, inclusive, biquíni, maiô, tá? Ou se sentir mal, até mesmo de lingerie. Outro fator que incomoda bastante, a textura da pele. Então, a gente vem envelhecendo, não é só a pele da face que envelhece, é a pele do corpo inteiro. E na nossa região íntima não seria diferente. Também tem um envelhecimento significativo. E as mulheres hoje, pelo fato de hoje olharem para si e buscarem uma autoestima para ela mesma. Olhar de uma forma mais íntima. Mais íntima, olhar para ela, não para agradar o parceiro. A gente percebe isso muito. Que hoje a mulher ela está buscando muito mais se conhecer, se gostar, né? Então, é algo que tem tido muita procura. Então, a gente também vai trabalhar esse rejuvenescimento de pele. O que mais que a gente trabalha? Além disso, a gente vai trabalhar, tem muitas mulheres que têm esta região um pouco mais gordinha. E são os pequenos lábios, grandes lábios? Não, é o meato pubis, que é a parte de cima. O rejuvenescimento, só esclarecendo aqui, porque eu estive aqui com um profissional falando sobre isso, só que quando vocês lembram quando o Dr. Vitor esteve com a gente, aliás, um grande abraço para o Dr. Vitor, é só para entender, porque eu também preciso entender. Tá bom. Ele falou muito sobre pequenos lábios, é mais uma correção. Isso, aí essa parte é a parte de cirurgia plástica. Entenderam, gente? Para deixar claro isso, tá? Essa parte de cirurgia plástica de correção de pequenos lábios, nós não fazemos. A gente vai trabalhar a parte externa. Então, dentro de mucosas, não, tá? Então, esta região que fica, inclusive, muitas mulheres não usam, às vezes, roupa de academia, porque fica muito acentuado. Como que eu trataria isso? Cirurgia plástica, porque eu faria uma lipoaspiração neste local. Porém, a gente tem tratamento, a gente vai diminuir o excesso de gordura desta região. O que mais que a gente vai estar trabalhando? A gente trabalha um rejuvenescimento íntimo em relação
também a musculatura, que melhora o quê? Tanto relações sexuais, as mulheres podem ter mais prazer, e também trabalhamos assoalho pélvico. Isso ajuda gradativamente a mulheres que têm incontinência urinária. Então, a gente também volta a falar sobre saúde. Que ocorre, inclusive, essa incontinência urinária, normalmente mulheres após a gravidez. Principalmente tem um parto músculo, normal, né? Tem aquele músculo, né? E esse músculo, ele sofre aí Uma dilatação. Que aí acaba ocorrendo essa urina, né? Às Ele vezes já vai não tossir, vai consegue espirrar, segurar mais. E aí precisa de uma fisioterapia pélvica, mas hoje a gente já consegue dar condições para essas pacientes, inclusive nisso. Melhora tanto para relações sexuais, um melhor prazer, quanto a parte de incontinência urinária. Aí, o que a gente trabalha também, porque com o tempo acaba ficando mais murcho, vamos dizer assim, são os grandes lábios, que é a região de fora. Esse sim a gente vai devolvendo também para o paciente. O restante, que são o formato, o jeito, que aí as mulheres não gostam, principalmente por conta da vulva, que é ali os pequenos lábios, aí precisa de cirurgia plástica para poder fazer essa correção. Doutora, aqui nós temos o rejuvenescimento íntimo, mas no caso é exclusivo da mulher? Não, não é exclusivo da mulher. Mas, na verdade, o homem ele procura um rejuvenescimento íntimo mais voltado ao clareamento. Só. Ou aquela pochetezinha que fala, né? Alguns têm essa pochetezinha que a gente consegue tratar, mas eu falo para você que o homem procura 90% clareamento íntimo. E esse clareamento íntimo, ele envolve tanto a parte da frente quanto a região perianal, tá? Então, hoje também já tem procuras por isso. E a senhora faz isso lá ou não? Faz. Então tá aí. Tá certo. Está esclarecida aí a pergunta da Viviane Paranhos, de Varginha, Minas Gerais, gente. Obrigado, viu? Fico muito feliz outros estados mandando pergunta para nós aqui. A outra pergunta vem de Lívia Castro, ela aqui de Cuiabá, do Três Américas, do seu lado ali, né? Do meu lado. Do Três Américas. Quais são os tratamentos utilizados? Quais são os tratamentos utilizados? Hoje a gente faz um conjunto, né, de tratamentos de acordo com a necessidade do paciente. Para clarear, normalmente a gente faz um clareamento com peeling, tá? Para remover essa gordura que fica nesta região, a gente vai trabalhar com intradermoterapia para gordura localizada. É uma região, dependendo da região, se a mulher já teve cesárea ou não, nos possibilita trabalhar com alguns aparelhos também voltados para gordura. A parte dos lábios, a gente trabalha tanto o rejuvenescimento de pele quanto os lábios. Aí a gente vai trabalhar muito com radiofrequência, carboxiterapia. Então, tem vários aparelhos que a gente usa num conjunto para dar o resultado para o paciente. Tá, esse resultado se sente de imediato ou ele leva um período? Leva um período. A gente começa a ver um resultado se a gente fizer tudo isso que eu estou te falando, tá? Porque tem pacientes que talvez não tenha necessidade, por exemplo, da gordura. Não é todo mundo que tem esse excesso de gordura. Então, a gente vai avaliar paciente por paciente. Na clínica, inclusive, a gente trabalha muito individual cada paciente. Não é protocolos iguais. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, dependendo da necessidade, ele pode ser mais rápido ou mais demorado. Um tratamento completo, com tudo isso que eu te falei, demora em torno de 2,5 meses a 3 meses. Independe do organismo da pessoa ou isso influencia? O organismo em que sentido? Porque, como a senhora disse, cada caso é um caso. Tem organismo
que reage de uma maneira melhor, Tem. outras é mais lento. O que nós mais temos dificuldades, principalmente no clareamento, são fototipos mais altos, né? Até porque é uma região extremamente sensível e a gente não pode usar ácidos em grande concentração. Então, a gente tem que, eu sempre falo para os nossos pacientes, a gente precisa trabalhar gradualmente, tá? Porque é uma região extremamente sensível. Inclusive, a forma de aplicação, como que a gente vai colocar esse ácido, tem que tomar muito cuidado, porque nós temos mucosa. E ácido na mucosa queima. Tá aí, tá respondida a pergunta. Os benefícios, eu tenho uma pergunta aqui da Civalda Arruda, ela é de São Paulo, capital. Ela pergunta quais os benefícios do rejuvenescimento. A senhora falou aí no início, né? Melhorar a autoestima, sexualmente. Autoconfiança. Autoconfiança. Teria mais alguma coisa para agregar? Incontinência urinária, relações sexuais. Melhora a parte da musculatura pélvica. E tudo isso hoje nós encontramos lá na toalha. Tudo encontra na toalha. Aí, coloca novamente para a gente na tela, Baroninho, o telefone, rede social da toalha, para o pessoal que está em casa entrar em contato, tá agendando lá uma avaliação, conhecendo a doutora, e vou repetir, comendo uma caneca. Canequinha. Toda vez que você vai lá, você tem que comer uma canequinha, toda né? vez. É uma delícia essa canequinha. Bom, doutora, vamos falar um pouquinho agora. A senhora queria acrescentar mais alguma coisa a esse assunto? Não, é só quebrar tabus em relação a isso, né? Ainda existe, Tabus, exatamente. existe ainda uma grande dificuldade na procura pelo tabu propriamente dito, sabe? Tanto que quando eu coloco alguma coisa de pergunta em rede social, a quantidade de perguntas é tão grande que você percebe que ainda existe essa dificuldade da mulher se olhar, né? Se cuidar, não para o companheiro, né? Mas para ela mesma. Para ela mesma, né? É uma questão de autoestima. Autoestima mesmo. Autoestima mesmo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o capilar. Vamos falar de capilar. Pergunta que eu tenho aqui é de Augusto Lores, de Londrina, Paraná. Ele pergunta quais os tratamentos capilares. Hoje, capilar, basicamente, a gente divide em 2 tipos de tratamento. Implante, né? Implante capilar é feito por cirurgião, então isso a gente não faz. E a gente vai trabalhar alopécias, né? A gente precisa identificar essa alopécia. Se ela é uma alopécia cicatricial, alopécia é uma queda de cabelo, tá? Eu preciso entender o porquê dessa queda de cabelo e tentar devolver para o paciente. A gente trabalha muito em conjunto a queda em si, porque eu preciso diminuir a queda capilar, porém, eu preciso fazer com que aquele cabelo que vai nascer e que tem que nascer, ele nasça saudável. Então, eu tenho que trabalhar os 2 fatores em conjunto. Eu preciso fazer com que o cabelo pare de cair e o que está vindo para nascer, ele seja forte o suficiente, que ele não seja quebradiço, que não tenha uma elasticidade que vai romper com facilidade, para que ele suporte e mantenha ali, né? A gente tem uma dificuldade no tratamento capilar, porque ele é demorado. Porque a gente tem fases do cabelo, ela é dividida em 3 fases, né? É chamada de fase anágena, catágena e telógena. Fase anágena é a fase de crescimento do pelo, a fase catágena é de repouso do pelo e a telógena é de desprendimento do pelo. Por que eu estou te explicando isso? Porque só terá resultado, mesmo que eu aplique semanalmente, porque é semanalmente, só terá resultado naqueles cabelos que estão em fase de crescimento, ou seja, os cabelos que estão na fase anágena. Cabelos que estão na fase de repouso ou de desprendimento, que ele já vai se soltar e cair, eu não tenho rendimento nenhum, eu não tenho aproveitamento nenhum de nada da medicação que a gente coloca. Doutor, inclusive a senhora falou de cirurgia
Implante. Queria mandar um abraço, quero mandar um abraço ao Dr. Botura, é nosso parceiro aqui, ele que tem a Clínica Botura, está com a gente aqui para fazer esse tratamento de implante. Um grande abraço, viu, doutor? Obrigado pela parceria. Doutora, quanto à vitamina para o cabelo, Caiane Matos, de Alphaville, Cuiabá, pergunta. Aliás, isso já, utilizando a pergunta dela, pegando gancho, esses produtos que a senhora tem hoje, também tem para o cabelo? Também tem para o cabelo. Então, essas vitaminas vão ter, né? A gente precisa de sessões semanais na clínica que a gente aplica no couro cabeludo. São vários ativos. É o que eu falei para você, de acordo com a necessidade. A gente precisa trabalhar queda, fortalecimento. A gente precisa trabalhar os hormônios que estão voltados ao crescimento capilar. Eu preciso melhorar os fatores de crescimento desse cabelo. Ele precisa ser hidratado. Então, tem uma série de fatores que é avaliado quando o paciente chega para nós. Porém, além disso, mesmo que seja um paciente que tem uma alimentação extremamente adequada, a gente não consegue fazer uma absorção completa de todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. Então, o que a gente faz? Uma prescrição para este paciente com as principais vitaminas que estão, de fato, relacionadas com o cabelo. Quais são algumas, né? A gente precisa muito de 2 aminoácidos que são essenciais para o cabelo, chamado de cistina e cisteína. São os principais aminoácidos do cabelo, porque o cabelo é uma molécula de queratina. E a queratina nada mais é do que uma proteína. Para formar uma proteína, eu tenho um conjunto de aminoácidos. Tá? Então, quais são os aminoácidos mais importantes para o cabelo? Cistina e cisteína. Porém, eu também preciso de vitaminas do complexo B, B6, B12, para que eu tenha um cabelo forte e saudável. Eu preciso de biotina. Então, a gente vai avaliando quais são essas necessidades e faz uma prescrição para esse paciente de um complexo vitamínico voltado exclusivamente para o cabelo, porém tem uma vantagem, que além de melhorar o cabelo, a saúde do cabelo, ele também melhora a saúde da unha, tá? Esse mesmo complexo. E melhora aspectos de pele também. Aí, respondida a pergunta. Muito obrigado aí a Caiane Matos, Alphaville, aqui em Cuiabá. O que seria, doutor, um tratamento capilar? O que seria? Qual o procedimento? A senhora falou de fazer aplicações na cabeça. Essa aplicação é feita com uma caneta, mas não, com agulha, sem agulha? Com agulha. Com agulha. Nós trabalhamos, a gente faz associação de 5 ativos, montando o que a gente chama de uma mescla com 10 ml de produto, utiliza uma agulha de insulina e vai aplicar realmente no couro cabeludo do paciente. Esse intervalo é de 1 semana. No couro cabeludo já fala no folículo capilar, né? No couro cabeludo mesmo. A gente vem um atrás do outro. São vários furos, é desconfortável, mas tem lidocaína, né? Tem anestésico na formulação. Não trabalhamos com a pressurizada, tá? Eu não gosto da pressurizada. Essa caneta que eu falei. Essa caneta que parece você uma falou. caneta, ela dá um... Ela dá uma pressão. Ela é tipo um cloquezinho, assim. Mas como a gente trabalha em regiões muito específicas, e para que essa absorção seja satisfatória, ela realmente precisa estar na região indicada. Então, a gente trabalha com agulha. Depois que a gente faz a aplicação, a gente utiliza aparelho também para fazer esse tratamento, porque ele o que esse aparelho faz? Ele é bactericida, ele é viricida, ele é fungicida, ele diminui o processo inflamatório, ele melhora os aspectos do edema, tá? Tudo isso ele vai trabalhar e aumenta a permeabilidade desses ativos que a gente acabou de colocar. Essa pergunta a senhora respondeu para Vitor
Bares. Ele é de Aracaju, Sergipe, tá? Tá. Obrigado aí a Sergipe. Muito obrigado por participar. Doutora, a gente vai fazer mais um breve intervalo comercial, mas antes, para encerrar esse assunto, eu gostaria que a senhora respondesse a seguinte pergunta. Mito ou não? Lavar a cabeça todos os dias. Porque a mulher não lava a cabeça todos os dias. Não. O homem já lava a cabeça todos os dias. Aliás, eu não sei se existe uma diferença do couro cabeludo de um para o outro, Não né? tem. Mas a mulher não segue esse ritmo. O homem normalmente lava a cabeça todo dia. Mito. Acaba com o cabelo? Não. E O quê? como fazer essa higienização? O que a senhora, como biomédica, como profissional Indicaria. da área, falaria para o nosso telespectador? Na verdade, o que acontece? Esse mito é muito grande porque nós temos cabelos que são normais, oleosos e secos. Então, um cabelo oleoso, obrigatoriamente, ele tem que ser lavado todo dia, por conta do aspecto que ele fica, né? Um cabelo seco, se ele for lavado todos os dias, ele acaba se tornando mais quebradiço. Então, o que acontece? Existe uma regra de quantas vezes eu preciso lavar meu cabelo? Não. E é mito essa fala de que, assim, posso ou não posso lavar o cabelo todo dia. Isso vai variar de uma pessoa para outra. O que a gente aconselha os nossos pacientes? Que utilize de produtos de boa qualidade e que sejam específicos para o cabelo, porque aí sim a gente está falando de poder modificar alguns aspectos. Por exemplo, meu cabelo é oleoso, então eu preciso obrigatoriamente cuidar para que eu utilize tanto de shampoo quanto de condicionador para cabelo oleoso. Eu tenho caspa, então eu preciso de um shampoo que contém ativos que vão diminuir essa caspa. Além de caspa, eu tenho seborreia. Então, também preciso de um shampoo que dentro dele vai trabalhar a caspa e vai trabalhar a seborreia. Meu cabelo é seco, então eu preciso de um ativo que vai trazer água, deixando ele mais hidratado. Então, esta é a indicação. Porém, muitos pacientes eles não conseguem identificar o tipo de cabelo. Se é seco, o mais fácil de identificar é o oleoso, né? Que você vê ele grudado lá na cabeça. Eu sou do tempo da babosa. Ela cortava a babosa, eu via minhas tias fazendo, minhas filhas cortavam assim, passava no cabelo. Mas você sabe que a babosa, isso não é mito agora. A babosa é excelente hidratante. Hoje, gente, tem shampoo de babosa, tá? Que é a babosa, não vem escrito como babosa, nada mais é do que shampoo à base de aloe vera. Tá vendo aí, gente? Tá? Então, a babosa, comercialmente falando, ela é conhecida como aloe vera. E vou te falar mais uma. A babosa é um excelente cicatrizante. E, doutora, já que eu toquei no assunto da babosa, Manda. na minha época de infância, o pessoal lavava a cabeça com sabão de coco. Dizia que era bom também. Então, na nossa época de infância, eu também já tive uma época de infância que eu ia para a fazenda, a minha avó lavava aquele sabão de óleo com soda. Fedido, botava a gente na bica e lavava, né? Não é indicado. O sabão de coco em si, ele tem menos ativos, tá? Prejudiciais, principalmente à pele. Porque quando a gente fala de shampoo propriamente dito, de sabonetes, eu preciso ter uma parcela, uma propriedade chamada de surfactante. O surfactante nada mais é do que a parte que vai fazer a remoção da sujeira. É ele que vai criar normalmente a espuma que vai fazer essa remoção de sujeira. Geralmente o nosso surfactante de shampoo, ele é um surfactante que uma polaridade dele remove a sujeira e a outra se liga na água, que quando a gente enxaga o cabelo, é para sair tudo. Então, na verdade, assim, quando a gente usa desses mais antigos, eles têm muitos poderes corrosivos,
tá? Então não é indicado. Aí, mas são curiosidades minhas, tá? Ah, tá bom. São perguntas do telespectador, né? Que eu viajei, eu fui lá atrás, lembrei, é isso. Doutor, a gente vai, como eu disse, para um breve intervalo comercial. Quero novamente agradecer a você, meu patrocinador, a você, meu telespectador. Muito obrigado pela audiência e o carinho. O programa Show de Saúde está no ar. O programa Show de Saúde, na verdade, existe há 5 anos. Ele está no ar há 3 anos, mas nós já estávamos aí. Hoje nós somos o único programa no Mato Grosso especializado em saúde, estética e beleza, transmitindo pelas redes sociais aí para o mundo inteiro, né? Não só aqui para o Brasil. E eu estou tendo o prazer de receber aqui a doutora Juliana Carvalho, que é biomédica e esteta do Instituto Atuale, certo? Para que vocês conheçam um pouquinho mais essa profissional e tirem as suas dúvidas. Então, mande suas perguntas, mesmo as perguntas que chegarem depois, a gente vai estar dando um jeito de passar para a doutora para estar com a equipe dela respondendo. E lembrando que vocês nos ajudam muito a fazer esse programa. Tá bom? E quem perdeu o primeiro e o segundo bloco, fique tranquilo que você pode assistir pelo YouTube. Aproveita, deixa um joinha lá, que é bom, é de Deus. Vai lá, deixa um joinha, curte, segue e assiste o programa. Vou chamar agora o Dr. José Alexandre, ele é neurologista, ele vai falar um pouquinho sobre a insônia. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, eu sou o Dr. Rosário, diretor clínico do Instituto Machado, e vim dar uma dica de saúde para vocês. Essa dica é muito importante. Veja só, nós vamos falar da relação da boca com a postura do corpo. Então, na fisioterapia francesa, que é a compreensão maior que se tem do corpo, está dentro dessa fisioterapia francesa. É desde 1947 que vem esses estudos, que é uma coisa fantástica, porque antes se tratava o corpo apenas com uma dor ali, uma dor aqui, só apenas os sintomas, né? E se vê que o corpo ele tem um funcionamento completo, e nós temos a gravidade sobre o corpo. E a gravidade ela vai fazer com que o corpo tenha uma postura e pode entortar, né? Então essas adaptações que se tem estão ligadas à questão funcional, que pode estar no pé, pode estar na cóclea, nos olhos ou na boca. Então são os 4 captores que a fisioterapia francesa indica. Bom, eu vou falar da boca. A boca que é mais dinâmica. Então as crianças que têm uma alteração na mastigação, ela tem a mastigação mais de um lado que de outro, faz com que a cabeça que está fixada no pescoço, o pescoço segura a cabeça. Assim como se eu pegar um peso aqui, o meu tronco vai segurar o meu braço. Então o meu braço está em movimento e meu tronco, meu abdômen, ele está travado. Assim como eu estou mordendo, meu pescoço também fica travado. Vocês podem notar, no momento que você fizer uma deglutição, no momento que você engole, você vai ver que os dentes vão travar e que o pescoço vai travar também. O fato é que quando se tem a mastigação mais de um lado, você tem um fortalecimento desse pescoço. O pescoço fortalecido, ele tem um problema, porque ele corre encurtamento. Então o músculo encurta e o ombro sobe. O ângulo entre a cabeça e o ombro, ele fica menor, mais fechado. Do lado oposto fica mais aberto. O problema está aqui do lado que fica mais fechado, que é o encurtamento. A cabeça se desloca para um lado e a pelve, o quadril, sempre vai acompanhar a cabeça para manter o corpo com menos gasto de energia e para manter o corpo em pé. Então vai ocorrer uma escoliose. Então eu vou mostrar aqui o que está acontecendo nessa imagem. A menina mastiga do lado direito. Aqui a gente tem a boca para mostrar isso, né? Os dentes que estão mostrando o lado que mastiga. Então essa mastigação faz com que esse ângulo aqui fique encurtado, fica menor, porque a cabeça se desloca para cá. E você pode ver que o externo está deslocado para cá dessa linha vermelha. Essa linha aqui é um pêndulo que é colocado para poder medir o corpo. Nessa linha vermelha a gente vê assim, a questão do umbigo aqui, ó, a pelve está bem centralizada, assim como a cabeça está centralizada,
só que a pelve está deslocada para cá. Você nota que está encostada aqui no braço e aqui está afastada do braço. Então a pelve se deslocou para alinhar com a cabeça. Isso sempre vai acontecer. Só que desse lado a pelve subiu e desse lado ela desceu. Então ela é mais baixa desse lado aqui, ó. E com isso, essa perna aqui, ela tem que ficar menor, porque o chão é plano. Então o joelho vai para trás e o pé vira, para essa perna poder caber nesse espaço. Entendeu? Então a perna ficou encurtada, causada pela questão da postura. Ou seja, voltando aqui, a boca, ela é causa de muitos problemas que se tem no corpo. O fato é que a odontologia brasileira foca só o dente, é uma odontologia bem diferente. Em 1884 foi separada a odontologia da medicina e a odontologia brasileira ficou apenas em prótese e dentes, né? E acaba não estudando essa parte do corpo, onde eu tive que buscar dentro dos conceitos europeus para poder entender essa forma de pensar e de tratamento também, porque lá o dentista é médico e a odontologia é estudada dentro da medicina. Então eu fiz a especialidade chamada ortopedia funcional dos maxilares. Então eu sou um profissional ortopedista funcional dessa região dos maxilares, que é a região mais complexa que tem no corpo. Por isso eu trabalho com a parceria com os ortopedistas e também com os fisioterapeutas, porque todos os problemas normalmente vinculados à postura pode estar também ligados à boca. Pode ser problemas ascendentes ou descendentes, ou seja, o corpo pode ter algum problema que vai alterar a postura e certamente altera a cabeça e altera a boca. Ou descendente, que o problema começa na boca e passa para o corpo. Ok? Então estamos finalizando aí com mais uma dica de saúde, e essa dica eu acho muito importante. Nós estamos à disposição na nossa mídia social, @Rosário Casaleno Ovo, @Instituto Machado Cuiabá, ou Instituto Machado Cuiabá Brasília, Instituto Machado Brasília, e a gente está à disposição para tirar as dúvidas. É muito importante que os pais que se preocupem com os filhos, com a saúde dos filhos. Isso é uma questão muito importante que pode ser tratado com 3 anos de idade e resolver esses problemas posturais que a criança pode ter. Tá ok? Então até a próxima.
É isso aí, gente. Estamos de volta. Queria já deixar aqui meu agradecimento para o Dr. José Alexandre, neurologista. Um grande abraço, outro parceiro do programa Show de Saúde. Deixou uma dica importantíssima sobre insônia. Estou aqui com a doutora Juliane Carvalho para continuar a sabatina de perguntas. Espero que vocês estejam gostando. Acho que está sendo muito esclarecedor. Tá? Nos acompanhem. Muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre toxinas botulínicas. E aproveitando que nós vamos falar sobre toxinas botulínicas, eu quero deixar um recado para vocês sobre as toxinas. Gente, tem muita gente hoje comprando toxinas no paralelo, fazendo aplicação em casa ou com profissionais não qualificados. Tomem cuidado, porque depois vocês vão vir para a profissional, pode abrir, Canha, vai vir para a profissional, que é a doutora Juliane, para estar corrigindo os erros que foi feito. Tá? São produtos de péssima qualidade, que já estão sendo vendidos, infelizmente nós temos que falar isso, já estão sendo vendidos no paralelo aí, e mesmo que sejam produtos conhecidos, né? Como Botox, Botolix e outros que nós temos, sendo aplicado em casa. A pessoa vai lá e ela mesma aplica, sem higiene nenhuma, muitas vezes, e sem o conhecimento necessário para fazer isso. Então, eu quero deixar esse alerta para vocês. Usem as redes sociais, inclusive, entre na rede social da doutora, conheça um pouquinho mais da profissional, não só ela, outros profissionais, procure saber quem é o profissional, se os produtos têm o certificado Anvisa, se realmente são produtos de qualidade, tá bom? Para que não ocorra erros depois, que a gente vê aí diariamente na internet, nos jornais, telejornais, o pessoal reclama, deformado. E às vezes... E outra coisa que quero deixar, isso já puxando até um pouquinho para a cirurgia plástica, tá? Tem gente que chega com uma foto lá e fala assim, eu quero ficar assim. Bem assim. Então, eu acredito que a senhora concorde comigo, o profissional tem que ter bom senso de falar para a pessoa, olha, você não vai ficar assim. Tá? A gente vai fazer uma projeção de como vai ficar, mas agir com cautela, com cuidado. Tá bom, gente? Isso é um recado que, até por ser um programa de saúde, nós temos que passar isso para vocês. Todos os profissionais que vêm até o programa Show de Saúde são profissionais indicados. Tá? Nós não saímos por aí pegando profissionais, são profissionais indicados, são profissionais reconhecidos no mercado, capacitados, que estudaram, que sabem o que estão fazendo. Tá bom? É isso. Doutora, seguimos? Seguimos. Sobre toxina botulínica. Tá? Temos a toxina botulínica, é um assunto muito amplo, muito amplo. Mas vamos começar com a pergunta que todo mundo faz. Qual a duração do procedimento? Essa pergunta vem de Osasco, São Paulo, Aline Jesus. Toxina botulínica, a durabilidade dela é em torno aí de 4, no máximo 6 meses. Mas o tempo de durabilidade dela é 4 meses. A partir do 4º mês, você começa a ver a movimentação novamente dessa musculatura. Mas o período para se fazer novamente uma toxina, porque tem pessoas que
estão perdendo a noção e passam a fazer toxina de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. E a gente tem janela imunológica, né? Tá? A toxina, como o próprio nome diz, é uma toxina advinda de uma bactéria, que ela é diluída milhões de vezes para usar nas condições que a gente usa dentro da estética. Então, quando a gente faz toxinas num período inadequado, a gente tem uma probabilidade de ativar essa janela imunológica, e uma vez ativando a janela imunológica, o corpo passa a produzir anticorpos contra a toxina, e todas as vezes que você usar a toxina, ela vai parar, ela não vai dar efeito. O corpo acaba se habituando com isso? É como se ele entendesse que é algo estranho, igual uma bactéria, igual um vírus, e ele vai atacar. Então, o recomendado seria fazer a cada 5 meses. A cada 4 meses, 4 no meses. mínimo. 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. Tá. E o efeito da toxina, ele vem a partir do... Quantos dias? Ele começa a fazer efeito a partir do 3º dia e pode demorar até 15 dias para fazer o efeito imediato. As pessoas acham que vai sair do consultório já relaxado essa musculatura, paralisado, né? Não é bem assim. Então, ele começa a fazer efeito a partir do 3º dia, demora até 15, e uma região pode relaxar primeiro do que a outra, por conta da força dessa musculatura. Tá. Como a senhora disse, ele é injetável, né? Então ele precisa de um tempo para se alojar. Tá. Durante quanto tempo a pessoa tem que ficar... o que não pode se fazer após a aplicação? Depois que a gente aplica a toxina botulínica, não é indicado abaixar a cabeça, fazer esse tipo de movimento, né? A gente fica muito no celular assim, tá? Pegar algo baixo, deitar, massagear a região. Por quê? É o tempo que a toxina demora para se ligar na musculatura, para de fato, então, começar a fazer efeito. Além disso, eu não posso calor no meu rosto. O calor favorece a quebra das ligações da molécula da toxina. Então, pode ser que isso afete ao resultado. Lembrando que toxina é dose dependente. Para cada indivíduo, existe uma quantidade que a gente coloca. Porém, não podemos ultrapassar 100 unidades em uma aplicação. Cada região ela tem mais ou menos uma quantidade que é utilizada por região. E a gente ainda tem o que a gente chama de retoque. Tem a obrigação de fazer retoque? Nem todo mundo faz retoque. O retoque nada mais é colocar mais um pouco de toxina naquela região que não relaxou completamente, porque ela é dose dependente. Então, eu não posso colocar nem tão pouco, nem em excesso, para que faça um relaxamento tão... Entenderam, gente? A Suzana Moura, ela é de Pontes de Lacerda, ela faz a seguinte pergunta: como é feita a aplicação e se existe contraindicação? Existe sim. A aplicação é feita, ela é rápida, praticamente indolor, porque a gente usa uma agulha minúscula. Tem anestesia, não? Você pode colocar uma anestesia tópica. Eu vou falar a verdade para você. Não acho que dá muito resultado, não, mas a gente usa. Quais são as contraindicações? Existem medicamentos como antidepressivos, alguns antidepressivos, que diminuem a eficiência da toxina. Existem antibióticos que aumentam a potência da toxina. Pacientes que têm problemas de saúde, tem alguma lesão, tem alguma infecção no rosto. Pacientes que têm problemas problemas psicológicos, que a gente fala de autoimagem, tem que tomar cuidado. Mas, em geral,
a gente analisa quais os medicamentos que esse paciente está tomando. Não é indicado tomar. Uma coisa muito séria e a gente vê bastante, hoje as pessoas fazem um uso indiscriminado de medicação, isso é fato. Tanto que o antibiótico ele foi proibido justamente por conta disso. Porque dava uma dor de barriga ali, dava uma gripe, antibiótico. E as bactérias foram se tornando resistentes. Então as pessoas não sabem, às vezes, o porquê do uso da medicação. O que acontece? Anti-inflamatório, a grande classe de anti-inflamatório e de corticoides vão cortar o efeito da toxina. Então, o paciente que está fazendo uso de corticoide, de anti-inflamatório, eu não recomendo fazer toxina. É jogar dinheiro fora, porque vai cortar significativamente o efeito. Tá, doutora, a senhora falou sobre infecção, essas coisas. A acne, né? A espinha, que nós conhecemos, chamamos aí de espinhas, cravos. A espinha em si, ela é um ponto de inflamação. É um ponto de inflamação. Essas pessoas que têm muito problema de pele com espinhas, cravos, o adequado é fazer uma limpeza de pele antes e depois Fazer a toxina. Na verdade, eu sempre falo para os meus pacientes da seguinte forma. A gente precisa tratar todos os aspectos da pele. Viscosidade, textura, cor, elasticidade e botox, preenchimento, fios, bioestimulador, deveria ser a cereja do bolo. Então, eu já tratei todos os outros aspectos, agora sim, estou fechando com chave de ouro. Porque muitas vezes você só faz uma toxina, estou devolvendo ali para o meu paciente, ele não está vincando mais, mas ele tem tantos outros aspectos em evidência que talvez essa toxina não vá deixar ele com uma autoestima como ele gostaria. pode até se destacar de uma maneira negativa. Negativa. Fica aquele aspecto plastificado, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que esses procedimentos deveriam ser a cereja do bolo. É via de regra? Não, porque, por exemplo, tem pacientes que já estão extremamente marcados, porque nunca fizeram tratamento, já estão ali nos seus 50, 60 anos. Então, para que eu dê um resultado satisfatório, primeiro eu preciso relaxar essa musculatura, parar de vincar, para que eu possa, então, tratar aquilo que já está ali. Então, é por isso que a gente trabalha muito com essa individualidade. Analisar cada paciente com as suas características e peculiaridades. Então, o que a gente monta para um paciente, às vezes, de 40 anos, você não monta para um de 45. Ah, Juliana, mas são só 5 anos de diferença? 5 anos, mas tem um desgaste totalmente diferente. Tem alimentação, tem cigarro, tem álcool, tem sol, tem fatores alimentares, tem fatores genéticos. Então, isso, se você pegar uma pessoa de 40, de 40 anos, você vai ver que nem sempre elas têm as mesmas características. Aí, muito bem explicado. Lembrando, a toxina botulínica, inclusive, é muito usado pelos dentistas, né? Para bruxismo, essas coisas, tal. Para você ver como ela paralisa realmente. Nós, biomédicos, a gente trata também, por exemplo, sorriso gengival. A gente trata para empinar a ponta do nariz, o bruxismo, queixo celulítico. A gente faz em couro cabeludo, aquelas pacientes que são viciadas em academia e não querem lavar o cabelo todo dia por conta do suor. Então, a gente vai trabalhar isso fazendo aplicação de toxina no couro cabeludo. A gente trabalha hiperidrose, que é o quê? Aquela pessoa que sua muito. Mão, pé, axila. A gente trabalha o platisma, aquela pessoa que ela fica, quando ela vira ou quando ela sorri, ela enrijece toda a região de pescoço. A gente consegue trabalhar também toda essa região de pescoço. Hoje já tem muitas aplicações para toxina.
Existe, inclusive, uma técnica que eu gosto muito, que eu faço, que a gente usa toxina botulínica em uma condição totalmente diferente do que a gente usa para fazer relaxamento muscular. E o tratamento dela é justamente para poros dilatados, manchas e acne. Tratamento com toxina botulínica. Então, são inúmeras as vantagens da toxina. Inúmeras as vantagens. E hoje a gente já tem dentro de toxina, assim, ó. Vamos fazer, é muito conhecido, Botox, né? Botox é uma marca, mas ficou difundido você fazer Botox. Então, tanto que veio outras terminologias a partir disso. Então, tem, por exemplo, Baby Botox. O que é um Baby Botox? Baby Botox a gente faz em pacientes com menos de 20 anos, onde a gente utiliza no máximo 30 unidades nele, como forma preventiva de linhas de expressão. Então, toda vez que eu trabalhar um paciente jovem, pode começar a partir dos 18 anos. É uma outra pergunta. A partir de que idade? 18 anos? A partir de 18 anos. E aí? É um caminho sem volta. Sempre. Eu falo para os meus pacientes. A primeira vez? Então esquece. Agora você não fica mais sem. É um caminho sem volta. Porque, na verdade, todos nós somos vaidosos, né? E o fato de você olhar para você, não tá vincando, não tá aquele excesso de linhas de expressão, e você se sente bem perante o espelho, você quer voltar? Não. Então, é um caminho sem volta. Tá certo. Explanamos bem aí, pouco tempo, mas bem. Depois nós temos que voltar nesse assunto, falar mais. Mas vamos falar um pouquinho agora do preenchimento labial, porque senão nós não vamos ter tempo de falar. E ele é feito com ácido hialurônico. Hialurônico. Tá, quase travou a língua aqui. Aí eu tenho algumas perguntas aqui. Quanto tempo dura o preenchimento labial? Quem fez essa pergunta é Enilde Santos, Centro-Sul, Cuiabá. Preenchimento labial, a durabilidade dele é em torno de 8 meses a 1 ano. Aí sofre o processo de degradação. Uma pergunta que muitos pacientes fazem, principalmente aqueles pacientes que não têm nada de boca. Minha boca vai ficar caída? Né? Porque eu estou dando volume e aí, de repente, esse volume vai regredindo. Não. Por quê? Ele simplesmente vai voltar a ser exatamente o que era. E te falo, pelo menos as bocas que eu faço, inclusive a minha que eu fiz, já tem 2 anos. Se eu pegar uma foto minha sem ter feito boca, de um jeito. Quando eu fiz minha boca bem maior, e hoje que eu já não tenho produto, que foram 2 anos já que eu fiz, a minha boca não é a mesma lá atrás. Então, assim, quando a gente faz um planejamento, quando você faz principalmente detalhes de uma boca, um contorno bem feito, ele tende a manter, não o produto, mas o formato. Gente, importante deixar claro que o preenchimento labial nada tem a ver com a micropigmentação labial. São 2 coisas completamente diferentes, tá? Completamente diferentes. Deixar isso bem claro aqui. Inclusive, já aproveitando, mandando aí um abraço para a Juliane Moura, não sei se você conhece, que ela é uma das experts aí em micropigmentação labial, Instituto Juliane Moura, ali no 3 América, inclusive dá curso de micropigmentação. Ela não faz o preenchimento, ela faz a micropigmentação. Tá? Um grande abraço, Juliana. E o esposo dela, uma coisa emenda a outra, né? E o esposo dela trouxe para Cuiabá, a gente estava falando de cabelo, né? Ele trouxe para Cuiabá micropigmentação capilar, que não tinha aqui. Não. Está dando curso também. Ele é uma tatuagem, praticamente, que é feita no couro cabeludo. É para esconder, né? O branco, né? Do couro cabeludo. Não. Realmente é uma micropigmentação, como desenhar o lábio, só que desenha o cabelo, sabe? Então, quem olha acha que é cabelo, mas não é.
É micropigmentação. Ele trouxe para Cuiabá recentemente essa técnica aí. Mas só para lembrar dos parceiros, né? Doutora, o que não pode fazer após... Essa pergunta é interessante. Porque tem gente que quer fazer preenchimento e sair beijando na boca, né? É isso Então aí. vamos lá. O que não pode fazer após o preenchimento? Quem pergunta é Antonieta Aleixo, Jardim Itália, Cuiabá, perto da senhora também. Bom, após um preenchimento labial, a gente tem um processo inflamatório, ele vai inchar. Então é indicado colocar gelo e só. Tem gente que vem com umas coisas do além, né? Que eu não sei de onde que tira. Eu vou colocar pomada disso, pomada daquilo. Proibido, tá? Eu não posso passar maquiagem, não posso beijar, não posso usar a boca pra nada. Não pode, viu, gente? Não pode beijar, não. De jeito nenhum. Por quê? A chance de contaminação é muito grande. Então, eu peço para que os meus pacientes fiquem aí pelo menos 48 horas, né? Sem utilizar a boca. Aí, respondida a pergunta da Antonieta Aleixo. Quais os riscos... Aqui, talvez volte essa parte aí. Quais os riscos do preenchimento labial? O que poderia dar errado? E talvez essa parte da infecção, né? Vitória Marães, Jardim Aeroporto, Vargem Grande. Olha, preenchimento labial não é uma coisa tão simples. Primeiro que a gente precisa respeitar a anatomia do paciente. Segundo que existem várias técnicas para a gente fazer uma boca. Às vezes, em uma única boca, eu uso até 6, 7 técnicas diferentes para dar um resultado. Quais são os principais problemas que a gente tem? A gente pode ter erros do profissional. Erros vai desde colocar o produto na região adequada, gerando nódulos, colocar o produto em cima da artéria labial, fazendo com que comprima essa artéria. Isso vai gerar uma isquemia e futuramente uma necrose. A gente pode ter assimetrias, que é o que mais a gente vê. A gente vê produtos no plano errado. Então, ou a boca não fica volume para fora, mas ela fica com volume para dentro, aquele tanto de caroço dentro da boca. Tem outra que a gente vê muito, preenchimento da comissura labial, faz o paciente abrir a boca. Preenchimento dessa região, vira aquela boca de pato. Então, assim, erros tem de monte. Infecções. E aí, assim, ó, eu vou dar uma dica que eu sempre dou, inclusive, para os meus alunos, que é fato. A primeira pergunta que eu faço quando eu vou fazer uma boca é se o paciente tem herpes. Por quê? Juliana, o que tem a ver uma coisa com a outra? O paciente que tem herpes, eu estou te afirmando, você vai preencher a boca dele, no outro dia ele vai te ligar que ele está com herpes. Então, pacientes que têm herpes, o indicado é que ele entre com o retroviral 7 dias antes de fazer esse preenchimento labial. Aí, dicas importantíssimas. A senhora falou do inchaço. Tem uma pergunta aqui a respeito do inchaço. A pessoa pergunta quanto tempo para desinchar os lábios. Maiara Anjo, Chapada dos Guimarães. O inchaço, o grau máximo de inchaço é 24 horas após o preenchimento. É onde a boca se transforma e normalmente o paciente liga para a gente desesperado, socorro, arrependido do que tinha feito. E a gente explica que aquilo é um inchaço, que vai diminuir, passar a colocar gelo. Quanto tempo dura o total? Para a gente falar assim, o resultado agora é esse, 15 dias. Então, até 15 dias ainda tem inchaço nessa boca. Então, eu tenho que aguardar 15 dias. É lógico que ele vai diminuindo gradativamente. Doutora, na clínica atual ele faz colágeno?
Faz bioestimulador de colágeno? Fios, colágeno? Faz sim, faz todos eles. Então, não tem essa pergunta aqui, mas nós não falamos sobre isso. Não falamos. Mas eu vou fazer uma única pergunta do colágeno. Pode fazer. O colágeno, ele começa a dar resultado depois de quanto tempo? Eu já ouvi falar que são meses. Sim. Aqueles fios de sustentação. Fios de sustentação. Na verdade, você vai ver os primeiros resultados com 30 dias. E a tendência é ir melhorando gradativamente, por quê? Porque é o tempo que o nosso corpo demora para fazer essa produção. Eu acho que eu li errado. Na verdade, ele atinge o ápice em 6 meses. Isso. É quando a gente diz assim, ó, agora este seria o resultado. Isso mesmo. Porque ele vai produzindo gradativamente, porque o fio ele tem ácido polilático, que é um bioestimulador de colágeno, e ele vai fazendo essa produção gradativa. Então, com 6 meses, você vê uma diferença significativa. E quanto tempo dura esse procedimento? Bioestimulador de colágeno, Sem a manutenção. Sem manutenção. A durabilidade dele é para ser 2 anos. Porém, pacientes que malham muito, pacientes que são bem viciados em academia, tá? Ele tende a diminuir a durabilidade. Mas a gente fala aí de 1 ano e meio. Então, é uma durabilidade significativa. Tá certo. Doutora, a gente está chegando ao final do programa já. Está acabando. A gente falou, foi tão rápido, né? Como é bom quando as informações são pertinentes. Foi bem rápido. A doutora vai estar com a gente aqui mais vezes, é lógico. Espero que essa parceria perdure por muito tempo. Lembrando que a doutora é do Instituto Atuale, que eu falei de produtos que ela produz lá hoje, ela tem uma marca de produtos, né, que pode estar ofertando para os clientes, além de toda a parte de estética, de toda essa parte que nós falamos aqui, como microvaso, rejuvenescimento íntimo, tratamento capilar, toxinas botulínicas, preenchimento labial, colágeno, entre outras coisas. A doutora também, que eu esqueci de citar, na verdade, ela falou agora há pouco, eu me atentei, ela também ministra cursos. Sim. Na Atuale já está ministrando ou vai Já. começar? Já, a gente já ministra cursos. Então, na Atuale você ainda pode fazer curso, gente. Eu dou aula em pós-graduação, né, no Brasil. E aí, então, a gente também ministra cursos dentro da clínica. Tá certo. Então, ó, tá aí. Instituto Atuale. Baroninho, coloca na tela para mim de novo o Instituto Atuale para o cliente olhar, ver novamente a estrutura, o conforto que nós temos lá. Tá aí, ó, Instituto Atuale, para vocês conhecerem. Tá vendo, gente? Daquele lado esquerdo ali, ó. Tá vendo ali as canecas? É ali, aquelas canecas ali, tá? Que são comestíveis. Tá aí, Instituto Atuale. A doutora ali trabalhando. E é isso. Os produtos estão lá também. Essa é uma dica que a doutora deu pra gente, que você vai acompanhar nos próximos programas. Então é Instituto Atuale, tá? Estava enfeitada pro verão, número né? 100. Oi? Estava enfeitada pro verão. Tava lá. Tá lá na rua Trindade Tobago, número 100, Jardim Califórnia, Cuiabá. O telefone está na tela. As redes sociais, o Baroninho vai colocar daqui a pouco mais uma vez. Está ali embaixo, Juliana Carvalho, as redes sociais, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Instituto, da profissional, tá? Para vocês estarem fazendo sua avaliação. Lembrando que no programa Show de Saúde, todos os profissionais que estão com a gente são profissionais qualificados, indicados, que é para levar o melhor para você, telespectador. Estou conversando com a doutora aqui, talvez a gente tenha uma surpresa de uns podcasts aí, mas isso eu falo para vocês depois, tá bom? Primeiro a gente vai alinhar. Doutora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela confiança no programa, por estar aqui com a gente, por levar seu conhecimento para o telespectador. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, por favor. Eu que agradeço o convite, agradeço as perguntas e agradeço
o telespectador que está aqui nos assistindo, né? E que tem muitas dúvidas aí que a gente pode solucionar pelo menos algumas. As que eu não consegui solucionar, nossas redes sociais estão aí para isso, ou os nossos telefones. Está lá na tela a rede social. É isso aí, gente. Final de mais um programa Show de Saúde. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela parceria, pela cumplicidade. Obrigado a todos os nossos patrocinadores, profissionais qualificados que temos aqui no programa Show de Saúde. Lembrando a você que quem pegou a metade do programa, o final do programa, entra lá na rede social, entra lá no nosso YouTube, no nosso Face, acompanhe o programa na íntegra. Falamos sobre assuntos muito pertinentes, a parte de autoestima, estética e saúde, né? E vocês vão gostar muito, tá? Quem chegou no final. Quero agradecer demais a doutora Juliana Carvalho, agradecer ao Instituto Atuale, que está com a gente, agradecer minha técnica, Baroninho, muito obrigado, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, gente! Não passe calor, passe no Atacadão Climatização e deixe seu ambiente mais agradável. Equipe especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado residencial e comercial. Em até 12 vezes no cartão, sem juros. Agende seu horário pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br